Para o projeto de hoje, vamos até a Dollar Tree. Precisamos pegar algumas tigelas de plástico. Também precisamos de um pedaço de tubo de 10 centímetros da loja de ferragens. Eu sou o Mitch. No canal Goodly Earth no YouTube e você assiste ao Home Talk. Use uma base de madeira quadrada ou redonda. Isso é uma flange de vaso sanitário. Vamos colocar isso de cabeça para baixo e marcar os furos. A primeira coisa que vamos fazer é pré-perfurar. Isso vai evitar que a nossa madeira rache. Isso facilita a colocação dos parafusos. Em seguida, recoloque a flange do vaso sanitário. Pegue alguns parafusos de 1 polegada e vá em frente. Coloque-os exatamente assim. Depois que estiver bem firme, o próximo passo é pegar um pouco de cola ABS. Isso vai ajudar a fixar o cano na flange do vaso sanitário. Passe cola em uma extremidade, dê a volta completa e encaixe na base. Empurre firmemente. Vamos preparar um pouco de concreto agora. Queremos garantir que ele fique bem grosso, mas não muito fino ou líquido demais. Após isso, coloque na tigela maior e continue acrescentando. Mas eu esqueci de mencionar que precisamos borrifar essa tigela e a próxima com um pouco de spray de cozinha antiaderente. Você vai adorar da próxima vez porque é fácil de remover. Pode colocar aí e empurre para dentro do concreto assim mesmo. Mas não até o final, só queremos colocar aí e deixar firme. Agora essas peças realmente querem sair quando você as coloca. Peguei uma lata de tinta, coloquei aí para fazer peso e vamos deixar secar. Vamos usar o concreto que sobrou e colocar no cano. Queremos deixar isso um pouco pesado e adicionar um pouco de peso, e isso também dá uma base bem firme para ele. Quando o concreto estiver cheio ali, pegue um palito de picolé e nivele. Agora, mexa um pouco a tigela na borda e veja por que borrifamos. Sai direitinho sem rachar. Na tigela grande, é só ir girando assim mesmo. Vira ela, olha só. Vai ser super fácil. Pronto, assim mesmo. Na verdade, ficou tão bom no concreto que até fez um pouco do desenho ali. Não se preocupe, a gente não liga para isso. Agora vire de novo. O que vamos fazer é voltar para a nossa base e passar um pouco de adesivo para concreto ou qualquer tipo de cola de construção. Isso vai ficar de cabeça para baixo e vamos colar isso no concreto de cima que tiramos da tigela. Assim que isso estiver bem firme ali, imediatamente adicione um pouco mais de cimento Portland. Basta colocar dentro e ao redor. A cola vai fixar isso no lugar, servindo de base ao redor das bordas. Não se preocupe com a bagunça, tudo bem. Quando acabar, misture o último lote de concreto. Vamos pegar e começar a misturar tudo ao redor da base. Queremos cobrir a flange do vaso sanitário e o cano. Agora pode ficar bagunçado porque vai ser o caule do nosso cogumelo. Pode ir em frente e colocar tudo ao redor, para cima e para baixo. Faça do jeito que você achar que vai ficar bom. Vamos deixar isso tudo secar, e quando estiver seco, vamos levar para fora e pintar. Escolhi o topo vermelho e uma boa camada de tinta spray. Serão necessárias algumas demãos, mas é tranquilo. Vamos pintar o topo de vermelho e a base de cinza. Quando terminarmos, colocamos no lugar e finalizamos a pintura. Veja só. Confira nosso novo cogumelo de jardim de concreto. Ah, quase esqueci. Falta colocar o nome, o gnomo. Que adição maravilhosa para a frente da casa. Espero que você tenha gostado desse novo cogumelo de concreto faça você mesmo e espero que isso tenha te inspirado a tentar construir o seu próprio. Espero que tenha gostado do último episódio, mas não pare ainda. Primeiro se inscreva para não perder nenhum episódio futuro e fique ligado, temos outro vindo aí. Então, voltei do brechó com alguns itens e agora vou limpá-los. Agora, vou apenas preparar um pouco de água com sabão para limpar o item. Eu não quero nenhuma etiqueta, então vou mergulhá-los, principalmente para conseguir remover essas etiquetas. Agora, às vezes elas saem facilmente, mas muitas vezes rasgam. Com um pouco de molho, você remove esses rótulos facilmente. Então, vou deixar essas de molho por cerca de 10 minutos. Depois disso, também vou lavá-las. Mas como você pode ver, às vezes os adesivos simplesmente caem sozinhos. Então, aqui está esse adesivo e veja como ele simplesmente sai facilmente. Vou terminar de lavar todas e deixá-las secar. Na primeira, usarei tinta chalk da Folk Art Home Decor. Escolha sua tinta com cuidado, dependendo de onde o item será colocado. Então, você vai querer verificar as instruções no verso para saber se ela é adequada e segura para uso externo ou apenas interno. Eu poderia deixar isso verde, mas decidi que quero que fique branco, então vou simplesmente pintar de branco.
Eu não preciso pintar a parte de baixo e vou deixar esse lado. Não preciso me preocupar com isso também. Não se preocupe com cima ou baixo. Estamos atentos. Mas esse vai ser o topo em que vamos focar para esse aqui. Então, o buraco aberto vai ficar embaixo. Enquanto o copo seca, vamos usar o prato. Vou virar ele de cabeça para baixo e tenho aqui um pincel de stencil. Agora vou mergulhá-lo na tinta. Mas aí vou tirar um pouco do excesso aqui do lado, porque quero ter um pouco de flexibilidade. Quero que fique coberto, mas também quero que fique um pouco manchado, porque eu gosto de textura. Então vou lá e faço uma bolinha ali, só dando umas batidinhas. O pincel. Você pode fazer essas bolinhas do tamanho que quiser. E quando acabar a tinta, é só colocar um pouco mais. Novamente, quero que fique coberto em tudo, mas eu gosto da textura. Então, em seguida, eu simplesmente continuo ao redor, fazendo alguns círculos. Você pode girá-los um pouco se quiser, ou dar batidinhas. Isso realmente depende de você. Agora que ambos estão pintados, vou deixá-los secar completamente antes do próximo passo com eles. E vamos passar para outro. Para este próximo, vamos usar o limpador e acabamento para piso plaid. Vou colocar um pouco do limpador de piso plaid no vidro para começar. E agora o que eu faço é girar o vidro cuidadosamente para que ele fique todo revestido com o limpador de piso plaid. Então, vou continuar girando, vou tirar todas as gotinhas daqui com cuidado. É uma coisa bem pegajosa. Certo. Agora, o que eu vou fazer é usar um pouco de glitter branco, só glitter branco mesmo. Vou tirar a tampa e vou colocar uma boa quantidade aqui dentro. Porque o excesso eu posso devolver para o frasco nesse tipo de projeto. Vou deixar o glitter de lado e agora começa a parte divertida. Agora começamos a girar o rosto e o glitter para cobri-lo. Por toda a volta. Se precisar de mais glitter, pegue. Enquanto viro aqui, vou tirar o excesso. E de volta para a parte de baixo e dou uma batidinha. Agora, aqui está. Agora eu vou deixar secar antes de seguir para o próximo passo. E isso eu posso colocar de volta para usar outra vez. Então, eu só coloco aqui na beirada, dou uma dobradinha e despejo tudo de volta ali. Agora eu vou aplicar glitter verde. Mesmo processo. Vou colocar uma boa quantidade ali para poder devolver depois. Vou girar tudo ao redor da tigela. E então, quando eu chegar na borda, vou terminar despejando depois que tudo estiver coberto. E aqui está. E eu deixei um pedacinho sem cobrir ali. Então, vou só polvilhar um pouco por cima e depois vou deixar isso secar também. Agora, eu poderia deixar assim como está, mas vamos adicionar mais uma camada para dar um visual diferente. E eu vou usar a tinta esmalte Folk Art na cor branco Vime. Como pode ver, é segura para vidro. Então, novamente, verifique as instruções para ter certeza de que as coisas vão aderir ao vidro, porque às vezes não aderem. Então, essa é uma boa opção para isso. Então, assim como antes, usando meu pincel de stencil, vou mergulhá-lo na tinta e depois vou tirar um pouco do excesso aqui. E então, vou começar apenas pela parte de cima, criando um pequeno círculo. Você pode usar pincéis menores ou maiores, se quiser. E então, é só ir ao redor e fazer alguns círculos aleatórios enquanto eu vou pintando. Então, deixa eu terminar isso aqui e depois a gente continua. Para esse último, eu vou deixá-lo simples. Agora, lembre-se, isso pode ser cristal ou vidro que você encontra em brechó também. Esses aqui são de plástico, então podem ficar tanto dentro quanto fora de casa. Mas, de novo, o mesmo conceito serve para qualquer um deles. Então, você pode simplesmente deixá-los simples. Eles também ficam lindos assim, sem nada. Então, vamos começar com o copo e eu vou escolher deixá-lo virado para cima e de cabeça para baixo. E aí você vai querer colocar luvas para proteger suas mãos enquanto a gente monta tudo isso. E também certifique-se de estar em um ambiente ventilado quando for trabalhar com adesivos, dependendo do tipo que você vai usar. Então, se for para usar dentro de casa, você pode facilmente usar cola quente, porque é uma temperatura controlada. Se for para ficar do lado de fora, você vai querer usar algo como silicone. Ou você pode usar E6000 ou pode usar Super Cola, que é o que eu vou começar usando para este aqui, Super Cola. E eu só vou passar na borda ao redor de tudo assim.
E então, você coloca por cima. E como leva um tempinho para endurecer, você tem um tempo para secar. Então, vou deixar esse aqui secar e vamos começar a colar os outros. Agora, dependendo da cola que você usar, o tempo de secagem vai variar. E para esse aqui, a mesma coisa. Então, você só precisa passar cola em cima, ao redor de tudo. E o motivo pelo qual eu faço isso no vaso, em vez de fazer na peça de baixo, é que às vezes, se você faz em cima, o contato não é feito corretamente. Então agora a gente pega a parte de cima, e é um pouco difícil de ver o que estou fazendo, mas vou colocar bem ali e posso centralizar. Vou deixar isso secar totalmente também. E para o último, a mesma coisa ao redor da borda. E então eu coloco cuidadosamente o prato em cima e vou deixar isso secar. Aqui estão eles todos prontos para a primavera e mal posso esperar para colocá-los no meu jardim. Espero que isso te inspire a transformar itens de brechó para sua casa e quintal. Pegue latas e um guardanapo para essa decoração de varanda incrível. Lavei 3 latas recicláveis, tirei os rótulos e raspei a superfície com escova de aço. Limpei com um pano e pintei o lado de fora de cada lata com tinta spray Rust-Oleum e primer branco. Enquanto secava, pintei um pouco de metal de preto com spray e deixei secar. Fiz 3 furos igualmente espaçados na borda superior da lata com uma broca pequena. Fiz furos nos mesmos lugares na borda inferior e novamente nos mesmos pontos bem na base da lata. Depois, cortei os guardanapos em pedaços menores e recortei ao redor dos pássaros. Pintei a lata com Mod Podge para exteriores, coloquei os pedaços de guardanapo e selei tudo com mais Mod Podge. Fiz isso nas 3 latas e depois usei um prego para abrir os buracos, garantindo que a cola não os tivesse fechado. Deixei as latas secarem, 24 horas é o ideal, e pendurei no meu deck para criar o vaso suspenso mais lindo. Ninguém diria que isso foi feito com latas recicladas e guardanapos. Você tem flores artificiais espalhadas pela casa que parecem não combinar entre si? Comece organizando-as por cor e tipo de flor. Preencha o fundo do vaso com espuma floral empilhada verticalmente, uma ao lado da outra. Encaixe-as bem apertadas e preencha o máximo possível do vaso. Depois que a espuma estiver bem encaixada no vaso, pegue palitos de madeira para flores e pressione-os na espuma floral, deixando cerca de 2 centímetros para fora. Agora pegue mais espuma floral e pressione-a sobre os palitos de madeira. Assim, o bloco permanece firme. Depois, faça de 4 a 5 laços com fita e arame floral. Após prender todo o arame, espete o palito de madeira na lateral do bloco de espuma no vaso. Agora vamos adicionar as flores. Pense em blocos de cores, para que flores semelhantes fiquem juntas no vaso. Comece com as flores mais altas na parte de trás e depois adicione flores mais baixas, de uma cor contrastante, na frente delas. Preencha os espaços vazios com folhagens artificiais. Espero que isso tenha inspirado você a criar um arranjo de flores artificiais ousado e lindo. Para começar, vamos usar massa corrida, então estou pegando uma espátula simples de massa. Vamos espalhar em todo o vaso. Vamos aplicar uma técnica de carimbo com telas de galinheiro. Basta pressionar o vaso todo e depois removeremos. E você pode ver aqui que isso vai dar um efeito quase como uma colmeia. Vamos deixá-lo secar. Estou usando tinta spray Rust-Oleum branco antigo para ambientes internos e externos. Com as 2 camadas já secas, vou continuar. Quero adicionar um pouco dessa textura multicolorida da Rust-Oleum. Não acredito como esses vasos ficaram incríveis. Eles ficaram melhores do que eu esperava e combinam perfeitamente com a estética da minha casa. Certifique-se de que seus potes de vidro estejam bem limpos. Então eu vou segurar pela borda e vou pegar um giz de cera cinza da Crayola e vou desenhar direto no meu pote. O próximo passo é pegar um pouco de cola glitter prateada e eu vou pintar meu pote com a cola glitter fazendo um padrão de hachura cruzada. Eu vou usar esses potes ao ar livre, então você definitivamente precisa usar algum tipo de selante. A próxima coisa que vou fazer é pegar algumas luzes de fada e colocá-las dentro do meu pote. Faça algumas dessas esferas luminosas de jardim para você mesma e aproveite o verão inteiro com elas.
Elas vão dar um toque mágico ao seu jardim ou aos vasos de flores na porta de casa. Procure por flores em embalagens múltiplas que possam ser separadas. Pegue seu cesto de roupa suja e faça vários furos no fundo com uma furadeira. Forre o cesto de roupa suja com um saco de estopa ou tecido de estopa. Encha o cesto de roupa suja forrado com estopa com terra para vasos até 2 centímetros da borda. Corte o excesso de estopa do topo do cesto com uma tesoura. Começando pela segunda fileira de buracos laterais do cesto, corte o plástico entre 2 buracos para criar um buraco maior. Em seguida, corte a estopa desse buraco maior. Para acessar a terra, pegue uma das suas plantas e plante-a no buraco, empurrando-a para dentro da terra atrás dele. Ajuda a usar a outra mão para segurar a planta enquanto ela passa pelo buraco e pressionar a terra ao redor dela, na parte interna da cesta. Depois que você plantar as laterais da sua cesta, pode plantar a parte de cima. Coloque sua nova cesta de flores plantada ao ar livre e aproveite para ver suas flores crescerem pelas laterais da cesta. Quando for à loja de variedades, compre cestas suspensas de arame para jardim. Vire uma das cestas de arame de cabeça para baixo e coloque sobre a segunda cesta. Prenda as cestas juntas usando 3 abraçadeiras plásticas posicionadas a distâncias iguais umas das outras. Pegue um fio de luzes de LED, pendure a caixa de pilhas dentro do globo feito com as cestas e prenda no topo. Ligue as luzes e enrole-as de maneira uniforme ao redor do globo, tanto na vertical quanto na horizontal. Fixe a ponta do fio de luz na cesta com um arame de torção. Usando uma guirlanda de folhas de sua escolha, comece a encaixar e colar as diferentes folhas no globo de cesta de arame. Agora, lembre-se das correntes e ganchos retirados das cestas. Vamos usá-los de forma útil. Reconecte essas correntes de comprimentos diferentes aos ganchos e aperte o gancho novamente usando um alicate. Se você tem um balanço de varanda, aqui está uma maneira divertida de pendurar os globos sem precisar furar mais buracos no teto da sua varanda. Passe o galho pelos ganchos do teto do seu balanço de varanda para criar uma haste horizontal e pendure seus globos de jardim no galho. Use o controle remoto para acender e aproveitar o aconchego da nova iluminação externa. Pegue alguns vasos da prateleira, primer e acabamento texturizado. Vamos escolher a base quadrada. Então vamos colocar um pouco de cola aqui, bem ao redor das bordas. Vou apenas espalhar ao redor da borda, assim mesmo. Coloque este recipiente à prova d'água bem em cima e vire-o de cabeça para baixo. Agora posso simplesmente pegar a cola e colocar tudo aqui dentro. Pegue nosso vaso e coloque bem ali dentro. Vamos passar um pouco de cola em cima. Quer garantir que fique centralizado? E eu quero passar uma boa camada de primer. Escolhi um tom creme, quase branco. Cubra cada centímetro quadrado. Veja como fica bonito na sua porta de entrada. Comprei 2 cestos suspensos e forros na Dollar Tree para este projeto de jardim. Desprendi as correntes de um dos cestos e coloquei os forros em cada cesto. Depois, usei uma tesoura afiada para cortar uma abertura no centro de cada seção e no furo central embaixo. Depois, peguei algumas petúnias no meu centro de jardinagem local e cuidadosamente as coloquei em cada buraco. Plantar de fora para dentro funcionou melhor para mim. Eu deixei de lado e repeti os mesmos passos para o segundo cesto. Em seguida, preenchi o centro de cada cesto com terra para vasos e reguei. Empilhei delicadamente um cesto sobre o outro e os prendi com 4 abraçadeiras pretas. Nesse momento, decidi adicionar mais algumas flores na borda, onde os cestos se encontram. Você acredita que foi assim que o meu ficou depois de 3 semanas? Usando um stencil ou à mão livre, você pode pintar ou usar uma caneta permanente para desenhar os seus números. Coloque um pouco de vidro, pedras ou qualquer decoração que você goste dentro. Adicione um pouco de água, pois isso vai amplificar o reflexo da luz. Desmonte a luz solar e use apenas a parte de cima. Coloque essa peça dentro da tampa do pote de vidro. E rosqueie as tampas de volta. Você quer pegar 2 tigelas? Certifique-se de que sejam de cerâmica ou vidro e que sejam resistentes ao calor. Levei para casa e vou aplicar tinta spray. Após secar, as tigelas ficam com aparência bonita e texturizada. Vou usar uma cola forte para uni-las. Na tigela de cima, vou adicionar 3 pavios e vou usar um pouco de cola quente para fixá-los no fundo. Depois, vou pegar 2 espetos de madeira e enrolar o pavio nos espetos. Isso vai manter tudo no lugar.
Reutilizar cera de velas usadas é uma ótima forma de fazer novas velas. Tenho algumas dessas velas altas do Dollar Tree e vou colocá-las em água fervente. Certifique-se de usar luvas. Elas esquentam muito e vou ferver suavemente até derreter toda a cera. Despeje a cera de todas as velas em um recipiente de metal com alça. Vou adicionar óleo essencial para aroma e despejar a cera derretida. Então você vai querer deixar descansar por cerca de 24 horas. Quando estiver completamente endurecida, você pode aparar os pavios e usar sua vela. Espero que isso tenha te inspirado a pegar uma tigela de cerâmica no Walmart e fazer a sua. Separe as camadas do guardanapo estampado e corte-o conforme necessário. Agora vamos passar o ferro no guardanapo de papel sobre a vela cônica. Aqueça o ferro em temperatura média, sem esquentar demais. Deixe a vela esfriar e comece a usá-la na decoração da sua casa. Coloque água quente entre 37 e 43 graus Celsius em um recipiente resistente ao calor. Coloque uma vela fina na água quente e deixe por 10 minutos. Vela de parafina funciona melhor para isso. Após 10 minutos, retire a vela da água e envolva-a em papel manteiga. Pegue um rolo de massa e pressione no meio da vela. Depois que a parte do meio estiver achatada, pegue a vela e torça delicadamente até formar o formato desejado. Quando você conseguir o formato desejado, coloque a vela em água fria para fixar a nova forma. Depois, divirta-se exibindo sua nova vela torcida. Use fita crepe para isolar partes de uma vela longa. Certifique-se de que as bordas estejam bem pressionadas nas extremidades da fita. Depois de isolar com a fita, pinte camadas finas de tinta acrílica nas partes expostas da vela, usando a cor ou as cores que preferir. Deixe secar completamente. Experimente exibi-las em grupos de números ímpares e varie a altura dos seus castiçais. Uma variedade de cores, texturas e padrões torna a decoração ainda mais interessante e única. Quebre um pouco de cera de vela pilar, coloque na panela e derreta metade. Derreta a mistura. A panela dupla é ideal, mas você pode usar uma assadeira ou tigela de metal sobre uma panela com água. Pegue giz de cera, retire o papel, escolha as cores e adicione a cera. Derreta metade da mistura. Depois, pegue uma caixa reciclada e desdobre-a. Corte 2 cortes em cada lado da parte de cima. Enrole o pavio em um canudo ou em um palito para mantê-lo no lugar. Depois, pegue um pouco de gelo. Coloque o gelo na forma e despeje a cera por cima. Deixe agir. Repita esse processo com todas as cores diferentes. Depois que elas esfriarem, pegue uma toalha e cuidadosamente corte e rasgue a caixa. Use-as juntas como um centro de mesa divertido para festas, ou separe-as para adicionar um toque de cor em toda a sua casa. Vi algumas velas da Pottery Barn e achei divertido tentar fazer sozinha. Vou colocar um pouco de cola em um recipiente pequeno e depois adicionar um pouco de tinta. Agora que já tingi a cola, vou pintar todo o lado de fora do recipiente de vidro. Vou deixar aqui por algumas horas antes de continuar. Com Mod Podge, vou pintar ao redor dos recipientes. Posso polvilhar glitter branco e, após secar, ele ficará no lugar. Peguei essas velas cilíndricas na loja de R$1, R$1,99 e vou derretê-las. Vou usar alguns palitos de churrasco para segurar os pavios no lugar. Vou adicionar óleo essencial para aromatizar as velas. Agora vou encher os potes de vidro. Por fim, retire os palitos de churrasco e apare os pavios. Essas velas inspiradas na Pottery Barn ficaram lindas, não acha? Elas cheiram tão bem quanto aparentam.
Vou limpar bem minha mesa de vidro antiga e colocar fita adesiva nas bordas. Depois, usaremos o epóxi de 2 partes e despejaremos até metade da mesa. Em seguida, misturamos azul petróleo e despejamos. Vamos usar um verde mais escuro e você vai começar a espalhar aquele branco. Comece a remover toda aquela tinta descascada, comece a aplicar um bom spray. Era a hora de usar a cor mais escura que temos. Coloque mais algumas ondas e espalhe tudo. Que adição maravilhosa para a varanda dos fundos. Eu medi e marquei a mesa ao meio, 8 espaços iguais. Coloquei o palito do mastro em cada tampinha e apliquei-as no tampo da mesa. Depois, adicionei as demais tampinhas. Misturei 2 xícaras de rejunte com meia xícara de água e usei fita adesiva para medir 1 polegada. Espalhei o rejunte no tampo da mesa e limpei o excesso. Lixei as bordas até ficarem lisas e apliquei uma boa camada de selante para mosaico. Amei o resultado da mesa. Desmontei a mesa, separei o vidro do aro de metal e coloquei o vidro sobre a imagem. Misturei 2 partes de cola branca com uma de tinta preta para artesanato e contornei o sol. E depois que as linhas secaram, limpei qualquer linha que estivesse muito grossa, cortando-as com um estilete. Pintei o fundo usando um pincel de 1 polegada de largura. Adicionei desenhos a cada painel. Apliquei 2 camadas de selante spray na tinta, usei uma esponja de lixa de granulação média e pintei o metal de azul brilhante. A mesa ficou perfeita no espaço externo e meus amigos não acreditam que fui eu quem pintei. Fui a Lowe's e peguei este vaso grande de plástico com aparência de terracota para dar uma leve lixada. Minha decoração atualmente tem listras horizontais, então é por isso que vou fazer isso e usar a largura da fita frog para facilitar para mim. Então vou fazer algumas listras rosas e brancas nisso aqui. Eu só vou contornar e colocar alguns pontinhos de silicone nas bordas do meu vaso. Remova a fita, alinhe minha fita frog com minhas linhas rosas. Certo, agora que nossa tinta branca está seca, nós vamos cortar a nossa fita de novo. Eu vou usar esse verniz fosco da Rust-Oleum. Então aqui está a mesa final e eu não poderia estar mais empolgada. Vou precisar de uma caixa de madeira e aplicar uma boa camada de tinta. Então vou virar o tampo da mesa, depois vou apenas furar alguns buracos e colocar alguns parafusos. Vou enfeitar só com caminho de mesa, folhagens artificiais, limões e velas, colocando algumas almofadas no chão. E isso cria o espaço perfeito para sentar ao ar livre. Pegue vasos da prateleira, um primer e acabamento texturizado. Usaremos esta base quadrada. Então vamos colocar um pouco de cola aqui, bem nas bordas. Eu só vou espalhar ao redor da borda, assim mesmo. Coloque este recipiente à prova d'água em cima e vire-o de cabeça para baixo. Agora só preciso pôr a cola aqui. Pegue o vaso e coloque dentro. Vamos colocar um pouco de cola bem em cima. Quero garantir que fique perfeitamente centralizado e quero passar uma boa camada de primer. Escolhi um tom creme, quase branco, cubra cada centímetro quadrado. Veja como isso fica ótimo na sua porta de entrada. Pegue esse selador para vasos de barro e dê uma borrifada suave e delicada. Passe uma camada neles. Esse Rust-Oleum, essa cola de silicone, é flexível e à prova d'água. Puxe minha corda de juta direto para dentro disso. Então vou fazer a mesma coisa bem ali. Abra o silicone e coloque tudo ao redor do centro superior, bem ali. Aqui está a minha mesinha lateral. Acho que isso é exatamente o que você pode querer fazer neste verão.
Hoje vamos começar o projeto com essa luz solar redonda. Primeiro, precisamos cobri-la com fita adesiva. Não queremos danificar a frente dessa luz. Após cobri-la com fita, é preciso colocar uma borda ao redor. Podemos usar um papel duro ou qualquer coisa parecida, como papelão, para fazer um círculo ao redor. Prenda com fita e confira se está firme sem apertar demais. Você vai querer conseguir separar isso e deixar cerca de 1 polegada até o topo. Depois que cobrirmos, coloque um pouco de fita por dentro. Não queremos que nossa areia vaze. Olha só. Agora vamos preencher com areia, que pode ser de qualquer tipo ou material similar. A areia de playground também funciona melhor porque ela se molda ao formato que você quiser. Depois que cobrirmos isso, vá em frente e coloque um pouco de filme plástico. Um quadrado de mais ou menos 30 por 30 centímetros serve e a gente vai encher isso também com areia. Depois que colocarmos um pouco de areia ali, vamos enrolar tudo e fazer uma bolinha. Depois que cobrirmos, pode colocar em cima da nossa luz solar e da areia. Agora, o próximo passo. Vamos misturar um pouco de cor no concreto. Eu escolhi um tom de terracota vermelho. Coloque um pouco de água primeiro, depois o corante e misture tudo. Depois disso, pode adicionar o cimento. Isso aqui levanta muita poeira. Sempre certifique-se de que está trabalhando em um local ao ar livre, despeje o concreto assim mesmo e use luvas. Vai ressecar a pele, mistura a mão porque não fazemos tanta quantidade. Depois que você misturar tudo, é hora de aplicar na luminária e na areia. É só passar a mistura ali, como se fosse massinha, vamos apenas cobrir tudo. Agora você precisa ter um pouco de cuidado porque a areia dentro do saco se mexe um pouco. Então depois que você cobrir e alisar, não mexa muito, queremos que seque desse jeito. Como pode ver, parece uma pedrinha. Vou adicionar o nariz de porco no topo. É uma pequena bolinha que colocaremos para manter a luz sobre ela e deixá-la plana. Então, peguei um palito de picolé enorme e esfreguei para cima e para baixo, só para garantir que eu consiga uma área bem lisa. Quase 45 graus no topo. Após secar, pegamos uma pedrinha e veja isso. Vira e aí esta não é a nossa luz, mas está ao contrário. Precisamos tirar isso. Pode ir em frente e tirar. E você também vai tirar a areia. Então despeje isso em uma tigela. Tire o saco e vamos também remover toda a fita e papel que estavam dentro. Depois que tirarmos tudo, o que precisamos fazer é instalar nossa luz solar. Veja, sempre que você coloca a mão nela, ela acende. Então coloque aí. E como deixamos um pouco de distância, ela se move. Podemos focar do jeito que quisermos. Agora é hora de colocar onde queremos. E essa aqui vai ficar no meu jardim da frente. Vou tirar um pouco daquela cobertura de casca, colocar no lugar e olha só isso. Quando você se aproxima, parece só uma pedra, mas eu tenho uma surpresa. Quero iluminar meu cogumelo favorito que está lá na frente e olha só isso. Quando o sol se põe, ele ilumina. Assim, qualquer pessoa que chegar perto da minha área pode ver minha decoração favorita no jardim da frente. Eu quero embelezar a área em frente à minha casa, mas gostaria de cobrir uma válvula de limpeza que há ali. Peguei uma tigela na Dollar Tree para testar o encaixe. Depois fui a Home Depot buscar espuma expansiva. Agora vou colocar a tigela sobre um saco de lixo e vou pegar a espuma expansiva e começar a cobrir toda a tigela, cada centímetro quadrado. Agora, a espuma expansiva é muito pegajosa, então não se preocupe. Depois que você aplicar, ela não vai sair. Você quer cobrir cada pedacinho dessa tigela. Isso vai criar uma cavidade na nossa pedra falsa que a gente pode colocar sobre qualquer coisa que quiser esconder no quintal. E nós vamos fazer camada sobre camada. Usei cerca de 3 latas, mas antes de aplicar a próxima camada, quero garantir que esteja um pouco seco ao toque. Continue aplicando a espuma, que leva um tempo para secar. Após aplicar, deixe agir por cerca de 24 horas. A tigela está presa embaixo. Agora precisamos esculpir a espuma. Na natureza, uma pedra não é só uma bola redonda, então você deve adicionar algumas bordas. Você pode fazer tão aleatório quanto quiser. Gosto de cortar pedaços pequenos da espuma. Isso dá algumas bordas afiadas, algo que pode ajudar o concreto a aderir. Agora você vai modelar isso por toda parte, torcer, virar, só deixar aleatório. Tipo, desse lado eu quero uma borda um pouco mais afiada. E eu vou cortar isso, me corta bem fácil. O próximo passo é colocar um pouco de água em um balde, estou usando cimento. Agora misture aos poucos. Acho que exagerei um pouco aqui, mas vamos continuar misturando. E você está procurando uma consistência que não fique muito líquida, mas também não muito dura.
Você quer conseguir moldar e usar isso quase como uma argila em cima da espuma. Depois que você misturar, pode começar a aplicar na espuma. Preencha todas as pequenas lacunas e tudo mais. Ele realmente gruda, então não se preocupe com isso. Continue aplicando em toda a superfície. Essa vai ser a nossa primeira camada, então ela pode ficar um pouco áspera. Pode espalhar por toda a superfície. Use qualquer pedacinho que cair. Seu objetivo é preencher, criar o visual da primeira camada e seguir alisando. Na segunda camada deixei mais líquida, porque o que eu quero fazer é preencher um pouco dos espaços e deixar o concreto um pouco mais grosso ali. Siga em frente, alise e corrija qualquer pequena imperfeição que encontrar. Agora, se parecer um pouco áspero, você pode pegar um pincel de cerdas, molhar na água e começar a alisar o concreto que você aplicou. Seja suave, apenas alise. Assim, pode deixar áreas lisas e outras ásperas onde preferir. Agora, deixe secar. Depois, peguei um pouco de tinta preta, diluí com água e vou adicionar um pouco de cor à pedra. Eu moro em uma área desértica, então elas não vão ser só cinza. Então, aleatoriamente, use uma esponja e coloque preto ali. Use qualquer cor que quiser. Eu moro em uma paisagem desértica, então vou adicionar um pouco de marrom também. Vai ficar muito bom de novo. Use a cor que preferir. Quando terminar de colorir, coloque no quintal. Agora, estou pronto para cobrir o cano que quero esconder. E é hora de adicionar uma cobertura de solo. E olha só, que beleza! Isso deixa o jardim da frente mais bonito. E parece mesmo uma pedra de verdade. Vou usar essa massa para drywall, que você pode encontrar em qualquer loja de materiais de construção. Custa cerca de 7 ou 8 dólares por um balde desse tamanho, e um pouco já rende bastante. E como você pode ver, é muito fácil de aplicar. É quase como se você estivesse confeitando um bolo. Basta espalhar por toda a superfície e cobrir bem. Essa também é uma técnica muito divertida para pegar cerâmicas ou vidros antigos e dar textura, pintando para reutilizar aquelas peças que você encontra em brechós. Agora que a massa corrida está seca, você pode ver aqui. Na verdade, tudo o que isso faz está adicionando um pouco de textura e, dependendo da cor do vaso que você está usando, está deixando uma cor mais clara por baixo. Então eu vou usar uma pistola de calafetagem e esse adesivo líquido chamado Liquid Nails Fuse It. Então tudo o que eu vou fazer é pegar a pistola de calafetagem e colocar pequenos pontos da cola em lugares aleatórios por toda a superfície. Pode ser pouco ou muito, não importa se bagunçar. Esse material é bem pegajoso e um pouco difícil de manusear. Vou colocar o meu em lugares meio aleatórios, mas no final quero que isso fique bem coberto. Outra opção seria usar folhas de azulejo de pedra pré-formadas para backsplash, vendidas em lojas de departamento. Mas elas acabam ficando meio caras se você estiver fazendo um vaso maior, por isso eu optei por usar pedras que peguei de graça na minha garagem. Então estou apenas colocando essas pedras aqui e vou continuar esse processo até preencher tudo. Então aqui está totalmente coberto. Vocês podem ver que leva bastante tempo para fixar essas pedras, mas é mais ou menos esse o visual que você está buscando. Não tem problema se você tiver alguns espaços aqui, porque você vai preenchê-los depois e também vai cobrir todo esse adesivo. Não se preocupe se bagunçar, eu arrumo depois. Comprei esse adesivo e rejunte pré-misturados na loja de materiais de construção. Veja como o rejunte pré-misturado fica ao abrir. Esse aqui, na verdade, também serve como adesivo. Em teoria, você poderia ter usado isso como base, mas preferi algo com mais textura. Não há jeito certo ou errado de fazer isso. Eu só estou meio que espalhando isso e empurrando bem fundo nas rachaduras e preenchendo todas as lacunas. Vou trabalhar por partes aqui. Use luvas se não gostar da textura nas mãos. Certifique-se de preencher bem as rachaduras e fendas, pois é importante deixar parte da pedra exposta ao finalizar. Então você não quer que tudo fique só ali na superfície. Então, depois que você conseguir uma boa camada ao redor de tudo, volte e certifique-se de preencher qualquer espaço ou adesivo exposto. E você também vai querer arredondar um pouco a borda para ficar mais parecido com um vaso e descer um pouco para dentro dele. Assim, quando você colocar suas plantas ali, aquele cinza não vai aparecer tanto. Agora que o vaso está totalmente coberto, é hora de levá-lo para fora e limpar o excesso de rejunte. Aqui estou apenas usando água morna em um balde e uma esponja.
E eu estou limpando toda a superfície para tirar o máximo possível desse excesso de rejunte. E você pode ver que quanto mais você limpa, mais da pedra você vai expor por baixo. Já limpei o máximo possível desse excesso de rejunte. Vou voltar com um pano levemente úmido e continuar limpando um pouco mais. E dá pra ver como a cor da pedra está aparecendo ainda mais. E quando eu chegar a um ponto em que me sinto satisfeita, preciso colocar no sol, deixar secar e endurecer. E então, o último passo será voltar e tirar um pouco da névoa do rejunte sobre a pedra. Após o rejunte secar, faça os retoques finais. Eu só estou pegando um pano quase seco, voltando, e nas pedras que você quiser escurecer, é só ir lá e esfregar o excesso delas. Se você for usar isso do lado de fora, eu definitivamente sugiro aplicar algum tipo de selante externo, colocar sua planta e pronto. Espero que tenham gostado do projeto. Obrigada por assistirem ao Home Talk. Até a próxima! Vocês não vão acreditar no que eu faço com esse óleo vegetal. Misture concreto pronto, turfa, musgo, perlita e água até obter um concreto espesso. Se você enrolar em uma bola, ela deve ficar grudada, e aí você sabe que está pronta. Em seguida, eu untei o interior de um balde de 20 litros usando óleo vegetal. E eu cuidadosamente coloquei o concreto no fundo do balde e depois fui subindo pelas laterais. Eu subi cerca de 20 centímetros e a espessura ficou entre 2 e 2,5 centímetros. Após 24 horas de secagem, virei o balde para retirar o concreto. Usei uma escova de arame pequena com água para alisar a borda superior e remover sujeira ou poeira dos lados e do fundo. Depois, usei uma esponja para aplicar tinta acrílica marrom, envelhecida, branca e cinza ao redor da parte externa superior e da borda interna do concreto, misturando com um pouco de água. Após secar, coloquei uma planta tropical e agora tenho um vaso moderno que imita pedra calcária por muito menos. Quem não tem várias caixas de papelão acumuladas na lixeira, decidi usá-las. Comecei com minha maior caixa usando meu abridor de caixas. Comecei removendo todas as 4 abas da caixa. Depois que todas as abas foram removidas, era hora de fazer uma mini caixa. Prendi os lados longos com fita adesiva e comecei a montar a caixa menor, usando fita adesiva para unir todos os 4 lados e o fundo. Coloquei-a e comecei a misturar o concreto. Também tentei adicionar 2 cavilhas de madeira para depois perfurar e fazer furos de drenagem. Se for refazer o projeto, forre a caixa com fita adesiva para facilitar a remoção. Depois de esperar 48 horas só para garantir, eu removi o papelão para revelar minha grande jardineira. Após furar os buracos para as cavilhas na base e lixar minha jardineira para eliminar bordas irregulares. Elas se parecem com versões que já vi em lojas de alto padrão, mas as minhas custaram só $5 em argamassa e papelão que eu descartaria. Hora de ir à padaria e pegar um pote grande de biscoitos. Apesar de deliciosos, o que queremos mesmo é a tampa decorativa. Meça de ponta a ponta, obtenha cerca de 25 centímetros, coloque papelão e use uma tigela redonda para marcar. Coloque a tigela no papelão e marque o círculo com uma caneta. Agora prepare o cimento. Após misturar, coloque cuidadosamente no balde. A consistência deve ficar como um pudim cremoso. Agora, depois de colocar a quantidade certa, é só dar uma sacudida em tudo. Corte algumas tiras de madeira. Esta terá 10 polegadas de largura e as outras 4 cada. Passe cola nas extremidades, posicione e dobre para dentro. Queremos que todas as peças de madeira caibam no círculo. Pegue palitos de picolé e cola quente. Você vai colocar isso por cima. Isso vai ser o nosso grampo, que vai segurar as peças juntas enquanto a cola da madeira seca. Vire ao contrário e faça o outro lado também. Após colocar essas peças, fica bem resistente. É hora de avançar e furar, pois queremos colocar esses pés com rodízios. Tudo o que precisamos fazer é pegar um pouco de cola quente, colocar ali, e as 4 rodas vão direto para o lugar. Agora é hora de pegar as madeiras, as rodas e balançar de um lado para o outro. Deixe afundar no concreto e secar por 24 horas, depois vire de volta. Após 24 horas, usamos uma faca para cortar o plástico e deixar entrar ar. É isso que vai soltar nossa forma do concreto. Olha só esse concreto liso e bonito. Agora é hora de levar isso para fora. E temos a base perfeita para um vaso com rodinhas e ficou ótimo. Vou comprar luzes solares, depois ir à loja de ferragens e pegar 30 metros de corda de nylon. Primeira coisa que preciso fazer é encher essa bola de praia de $1. Depois, preciso pegar um pouco de cimento Portland.
Garanta que é cimento, não concreto. Ele deve ficar bem fino para revestirmos a corda. Agora, nessa bola de praia, é só começar a colocar a corda. Você vai enrolar a corda ao redor dela inteira. Quando você chegar ao final, o que você vai fazer é encaixar a última ponta por baixo da corda. Isso vai mantê-la no lugar. Depois podemos adicionar mais cimento. Certifique-se de cobrir toda a corda. Queremos que endureça ao máximo. Deixe descansar por horas após cobrirmos. Após cobrir, use uma faca para furar a bola de praia. Depois que tirarmos todo o ar, é só puxar por uma das aberturas maiores entre as cordas. Quero dar uma limpada. Usei um garfo de plástico só para limpar as bordas. Não quero que nada descasque. Pegue um borrifador e comece a borrifar toda a corda. E aí é só polvilhar com o cimento. Faça isso em toda a superfície para engrossar e fortalecer. Agora pegue a luminária de $1 novamente. Retire a parte de baixo, vire e coloque dentro e assim ficará preso no chão. Pode colocar direto no chão, exatamente onde deseja. Depois, pegue a esfera de barbante, coloque-a centralizada sobre a luz e deixe ali. Depois que estiver no lugar, fica muito bonito ali. É a prova d'água porque está no cordão de nylon e é feito de cimento. Quando anoitece, veja como ela ilumina. É incrível do seu quintal e da rua. Então vou começar a raspar toda a grama da área, dar uma nivelada. E depois vou pegar uma mistura de concreto de alta resistência. Vá adicionando água aos poucos e despeje. Essa mistura de concreto ficará mais líquida que o normal, então misture e ajuste a água conforme necessário. Quero que ela deslize direto da ferramenta agora. Pegue um saco Ziploc de 1 litro, se possível, e encha até 3/4. O que você precisa fazer é garantir que todo o ar saia. Agora, encontre essa área, comece a colocar esses sacos e depois comece a sacudi-los. Expanda enquanto o concreto assenta. Alise e coloque o próximo ao lado. Parte disso, eu tenho uma surpresa para você. Eu peguei algumas pedras que brilham à noite. Vou cortar a parte de cima do saco, retirar, e vou pegar essas pedrinhas e colocá-las lá dentro. Depois que elas estiverem dentro e os sacos estiverem secado durante a noite, comece a cortar o plástico e você vai retirar ele. Pegue um pouco de areia e coloque entre as rachaduras. Agora você pode simplesmente despejar tudo. Gosto de espalhar uniformemente para preencher bem. Depois é só varrer e as rachaduras serão preenchidas. Nosso caminho tem aparência de paralelepípedo antigo e rústico. Lembra daqueles pedregulhos que brilham aqui? Eles iluminam o caminho à noite. São muito legais.